Boa noite, bem-vindos a esta noite informativa. 60 bilhões de dólares é o valor que a China coloca à disposição dos 53 países africanos nos próximos 3 anos para financiar 10 áreas prioritárias para o desenvolvimento. O anúncio foi feito pelo presidente chinês Xi Jinping na abertura hoje da segunda cimeira do Fórum de Cooperação China-África, que decorre em Joanesburgo, na África do Sul. A China decidiu disponibilizar um total de 60 bilhões de dólares para o fundo de apoio. É o anúncio mais esperado desta cimeira. Todos estavam curiosos em saber quanto é que a China viria de colocar à disposição dos países africanos. São 60 bilhões de dólares para financiar a industrialização do continente, a modernização da agricultura, construção de infraestruturas, melhoria de serviços financeiros, comércio e facilitação de investimento, entre outras áreas que totalizam 10. A China dividiu os 60 bilhões de dólares da seguinte forma: 5 bilhões de dólares em créditos, 45 bilhões para a linha de facilitação preferencial de exportações e créditos concessionais de longo prazo. China está aberto para negociar com os países e com as organizações regionais em África acordos compreensíveis de comércio livre, cobrindo o comércio de produtos e serviços, aumentar os investimentos e aumentar a importação de produtos africanos. Eufórico, o presidente em exercício da União Africana, Robert Mugabe, foi ao pódio agradecer o apoio chinês e, para tal, começou seu discurso com uma oração. May God bless China and its people. Peço a Deus que abençoe a China e o seu povo. E só depois agradeceu. Agradecemos a China por apoiar a nossa determinação de transformar as economias dos nossos países com a adoção da nossa estratégia de industrialização. Isto vai aumentar os benefícios e o valor acrescentado aos nossos recursos naturais e produtos agrícolas. Agora, cada um dos 53 países africanos deverá apelar à sua capacidade negocial para conseguir a maior fatia possível desse bolo de 60 bilhões de dólares. Mas dependerá muito daquilo que terá para oferecer à China, porque, na verdade, este quer matérias-primas, vender seus produtos e facilitar negócios para suas empresas. Moçambique é certamente um dos países que irá se beneficiar em grande medida pelos valores disponibilizados pela China, uma vez que este país está de olho nos vários recursos minerais existentes no nosso país, facto reconhecido pelo embaixador chinês, acreditado em Moçambique, em conversa com a imprensa moçambicana. Moçambique está entre os 10 países africanos que têm relações privilegiadas com a China. A descoberta de vários recursos naturais realça cada vez mais o interesse da China de cooperar com o nosso país. O embaixador da China em Moçambique revelou os grandes interesses chineses no país. Compra mariscos, alguns minérios. No futuro, vai comprar também produtos de gás natural. E Moçambique tem muitos produtos, recursos naturais. Tem bons artesanados, também alguns materiais com muito valor acrescentado. Aqui, marfins, por exemplo, mármores, em Moçambique. Essas são muito procurados na China para a construção civil. Em troca, a China oferece a Moçambique alguns benefícios, tais como: vamos fazer grande esforço para cooperação com Moçambique nas áreas de agricultura, industrialização, infraestruturas, educação, saúde e entre outras áreas. Esperamos que Moçambique tenha toda a vantagem para fazer cooperação com a China. Podemos fazer, por exemplo, mais estradas, mais portos, mais caminhos de ferros, mais fábricas e mais projetos agrícolas.
Recordar que nos últimos anos a China emprestou a Moçambique mais de 3,5 bilhões de dólares, doou apenas 41 milhões e vendeu mais de 2 bilhões de dólares em produtos e serviços diversos e apenas importou 1 bilhão de dólares só no ano passado. Muito bem, vamos tentar analisar a cimeira do Fórum de Cooperação China-África que decorre em Joanesburgo, na vizinha África do Sul. E para tal tem em estúdio o docente Carlton Cadeado, a quem desde já agradeço a presença. Boa noite, obrigada por ter aceito o nosso convite. Perto de 40 chefes de Estado, não sei se estão em erro, mas acredito que são perto de 40 chefes de Estado, participam da cimeira África-China, que decorre em Joanesburgo, na África do Sul, como bem dizia, e Moçambique está representada ao mais alto nível pelo Presidente da República, Filipe Nyusi. Nesta cimeira aconteceu aquilo que já era esperado por grande parte dos países que participam. O presidente chinês Xi Jinping anunciou que a China irá colocar à disposição perto de 60 bilhões de dólares para 53 países africanos nos próximos 3 anos, como forma de financiar diversas áreas, ou melhor, 10 áreas prioritárias para o desenvolvimento. Carlton, com este anúncio, acredita que a presente cimeira poderá abrir uma nova era no relacionamento entre China e África? Muito obrigado. Eu acho que podíamos começar por esse ponto que você diz, em que já o mais esperado nesta cimeira era de facto o anúncio desses milhões e milhões de dólares. 60 bilhões de dólares. Bilhões neste caso. Praticamente essa era a grande novidade que todos estavam à espera e parece que era isso que a China estava a trazer como um trunfo para esta reunião. Agora, se isto vai abrir um novo cenário ou não, nós ainda temos que esperar para ver muitas coisas, mas que de facto a China procura com esta cimeira, só o simples fato de a realizar em África já é um sinal diferente que ela pretende mostrar para o protagonismo que quer conferir à África. Isto não podemos ignorar como um fato. Muito bem, todos estavam curiosos em saber quanto é que a China haveria de colocar à disposição dos países africanos. Como bem dizia, são 60 bilhões de dólares para financiar a industrialização do continente. Falava de 10 áreas prioritárias, uma delas é a industrialização do continente, a modernização da agricultura, a construção de infraestruturas, melhoria de serviços financeiros, comércio e facilitação de investimentos, entre outras áreas que totalizam 10. Inclusive, Carlton, a China diz que irá dar muito mais. Quais os motivos é que a China tem para continuar a disponibilizar tanto dinheiro e 60 bilhões e ainda dizer que vai dar muito mais aos países africanos? O primeiro grande assunto são os interesses. E dentre vários interesses que nós podemos mencionar para a vida e a vinda da China para a África, é sem dúvida a afirmação da posição da China como um parceiro privilegiado por ter acesso aos recursos estratégicos que a África dispõe na atualidade. Vale aqui lembrar que de um tempo para cá a África tornou-se apetecível para muitos atores, grandes potências internacionais. O que eu quero dizer com isto? De um tempo para cá realiza-se com muita regularidade, por exemplo, a cimeira China-África, África-Europa, África-Brasil, África-Japão. Então, está todo o mundo hoje interessado em ocupar um espaço privilegiado em África, porque já se percebeu que a África é um espaço com muito potencial do ponto de vista de recursos, de investimento e, sobretudo, também de mercado que todos estão à procura neste momento. E isso vale também lembrar que estamos à procura de espaços para fazer progressos económicos numa altura de crises económicas e financeiras que o mundo tem estado a atravessar. Então, a China procura isto. Em termos de espaço privilegiado, também de poder, a China está a olhar para a África como um espaço privilegiado. Para a sua própria segurança, a China olha para a África como um espaço privilegiado. Por que motivo é que a China, de certa forma, parece ter conseguido conquistar um lugar privilegiado em África em relação aos outros países? Até há pouco tempo falava-se que os Estados Unidos
tem entrado, posso até dizer, numa competição com a China em termos de investimentos aqui em África. Queria ocupar este lugar da China. Por que motivo é que a China está a conseguir, de facto, ocupar este lugar em África? São vários motivos, desde políticos, económicos e até históricos. Um dos motivos que a China usa, por exemplo, para mostrar a sua aproximação à África, que a Índia também está a usar, é o facto deles nunca terem sido colonizadores. Esse é um aspecto que aproxima a África à China. Para mais, a China teve também uma história de colonização japonesa. Não é? Então, isto torna a China e a África mais ou menos próximos. A Índia também foi colonizada e torna a Índia e a África mais próximos. Esse é o legado histórico colonial. Outro aspecto fundamental é o aspecto político. Durante muito tempo e até hoje continuamos a ter uma relação de proximidade política, económica, social com a Europa, que são os maiores doadores ou financiadores do desenvolvimento aqui nos nossos países africanos, e essa relação sempre foi uma relação de condicionalismos, e condicionalismos até de soberania, condicionalismos políticos, que a China não está a colocar e não atrapalha muito, vou colocar aqui entre aspas isto, não atrapalha muito o sentido de autoestima e de preservação da soberania dos Estados africanos. Isso aproxima novamente a China e a África. O outro aspecto é que a China está com muito dinheiro para dar. E todos aqueles que estudam um pouco de economia, eu não sou especialista em economia, sei que quem tem dinheiro, quanto mais puser o dinheiro a circular, mais rentabilidade ele terá para dar valor ao seu dinheiro e aumentar o seu dinheiro. E a China está nessas condições de um tempo para cá. É verdade que agora está com uma pequena crise económica, com os ajustes administrativos que ele faz na sua economia, mas a China tem dinheiro para emprestar e a África está ávida em ter dinheiro, e principalmente um dinheiro fácil que não vem com muitos condicionalismos, tanto quanto vinham com os países europeus. Estas são justificações que nós podemos encontrar agora para a China. Exato. E os investimentos da China em Moçambique são visíveis. É só olharmos para a nossa própria cidade, começando pelas infraestruturas e também o financiamento da própria China, de alguns bancos chineses, a projetos que estão a surgir agora aqui em Moçambique. E é também vermos a população de chineses que anda isso cá. Faz parte do pacote. Exato. Principalmente na cidade de Maputo, são muitos chineses que gerem restaurantes e muito mais. Como é que olha para esta relação pode-se considerar boa até entre Moçambique e China? Não, do ponto de vista político-diplomático, a China e Moçambique têm uma relação que parece-me consolidada. E isso é uma longa história, desde o processo ainda que Moçambique lutava para estender a independência, e a China participou de uma forma ativa, de uma forma significativa, eu diria, no apoio à luta de libertação para Moçambique, e depois, no período em que nós estendemos a independência. Vale dizer aqui que a China foi dos primeiros países que nós tivemos relações diplomáticas logo a seguir a independência. É verdade que o primeiro foi a Tanzânia, não é? Pela importância histórica, estratégica e política que ele teve para com Moçambique. Então, a China está aqui conosco. A China tem uma boa relação e essa boa relação pretende que se consolide também da dimensão económica. Não é? E é isto que está a acontecer de um tempo para cá. Se reparar, nós temos notado aqui algumas situações de turbulência, por exemplo, do relacionamento entre algumas empresas chinesas e os moçambicanos, até agressão, coisas dessa natureza. Mas esse tipo de assuntos, pouco ou quase nada se sabe que belisquem as relações diplomáticas entre Moçambique e a China. Do ponto de vista económico, é aqui onde está o grande desafio de aumentar a relação entre estes dois países. Só que na relação que existe entre estes dois países é mais uma relação da China para Moçambique, a China para a África, do que a Moçambique para a China e a África para a China. Mas neste caso Moçambique de certa forma ficou agora mais apetecível para a China, tendo em conta os nossos recursos naturais, e ficou o embaixador chinês acreditado aqui em Moçambique disse que este valor dos 60 bilhões de dólares, certamente uma boa parte poderá vir cá para Moçambique. Sim, mas vale dizer que este é um fundo competitivo.
São 53 países africanos, todos eles a competirem. Moçambique já leva esta vantagem pelos recursos, pelo valor estratégico, econômico que temos aí. Mas há um aspecto que eu não vi mencionado, por exemplo, nesta discussão até agora, que é a importância dos portos, das infraestruturas, dos aeroportos marítimos, não aeroportos marítimos, portos marítimos. A China está a fazer um grande investimento na zona da costa oriental de África para robustecer a capacidade desses portos. E está a colocar também um interesse grande em passar a fazer parte de um patrulhamento com forças navais. Não é? Já não é só no mar da China, mas é também alargar para o espaço africano. O que é que isto equivale a dizer? É que a China pretende garantir a sua segurança do espaço marítimo à volta das suas fronteiras físicas, mas sente também que as suas fronteiras estão lá onde estão os seus interesses econômicos. É aí onde vale a importância dos portos, por exemplo, na zona do Quênia, da Tanzânia, não é? E um pouco aqui para Moçambique, ainda não vi muito, mas pelo menos essas duas partes posso afirmar com grande sentido de certeza, de que há um interesse muito grande que os chineses estão a ir lá. Então, estes também são pontos estratégicos para a China e não vamos ficar à sombra da bananeira certos de que os nossos recursos vão falar por si só. Os outros também estão a fazer outras descobertas de recursos a todos os dias e se ficarmos confiantes que estes nossos, amanhã o chinês, como qualquer outro, vai onde melhor satisfaz os seus interesses. Nesse caso, Carlton, o tema deste fórum é o segundo fórum a ser realizado. O tema é, como é que eu posso dizer, o tema é no sentido... China e África vão crescer juntos de mãos dadas. Acredito que é isso. Este é o tema do segundo fórum China-África. Nesse caso, como bem disse, que esta é uma cooperação mais China-África do que África-China. Mas o que é que os africanos, que proveito é que os africanos podem tirar desta grande potência que é a China? Fora os valores que são disponibilizados, como é 60 bilhões, mas que será repartido por 53 países. Que vantagens é que nós podemos, como africanos, tirar de uma potência como a China? Uma das coisas que eu vejo aqui, por exemplo, a China fala aquilo que nós em relações internacionais usamos como conceito do soft power, não é? Como dizer, o poder suave, não é? Uma das coisas interessantes aqui fala-se, por exemplo, de bolsas de estudo. A China está disposta a conceder bolsas de estudo, a China está disposta a fazer treinamentos de várias naturezas em várias áreas. Isto já é uma forma de nós ganharmos algum conhecimento como africanos, como moçambicanos, mas é também uma forma de poder que a China está a fazer para poder ganhar corações e mentes. Sim. Vale aqui dizer também, por exemplo, que no domínio cultural a China está a fazer muito para trazer a língua chinesa aqui, a cultura chinesa para a África e ganhamos por isso e temos uma facilidade de aproximar a China ao mercado chinês. Mas há aqui também um elemento político, não é? Porque a nossa relação com a Europa e a América é uma relação de condicionalismo. Provavelmente, à medida que a China for aprofundando cada vez mais, ganhando mais espaço aqui ao nível do continente, hoje já é o maior parceiro comercial, por exemplo, se for daqui a nada o maior investidor de África, se for o maior doador de África, provavelmente isso pode reduzir o nível de ingerência que os países europeus têm, por exemplo, com relação à África. Isso pode, eventualmente, politicamente, suavizar as relações de confrontação que existem algumas vezes entre a África. Isso é um ganho político. Sim, que não podemos ignorar. Carlton, falávamos aqui um bocadinho da questão da mão de obra chinesa que está aqui em Moçambique, muitos deles a trabalharem na área de construção civil. Os chineses são conhecidos por terem muita habilidade
trabalharem mais horas de tempo e dentro desses conflitos a questão muitas vezes vem à tona de que os moçambicanos são um bocadinho mais preguiçosos, é por isso que há conflitos entre os chineses. Eu olhado um bocadinho para esta questão, não diria social talvez, mas a maneira de ser e de estar. Na questão do trabalho, estamos em África, Moçambique é um país africano e temos muito ainda que desenvolver. Que proveito é que podemos tirar dos chineses em relação a isto? Não, em termos de cultura de trabalho, os chineses são fenomenais. Não é? Você se olhar, por exemplo, para a comunicação social europeia e americana, a tendência é sempre de demonizar os chineses, não é? Que os chineses estão a fazer um imperialismo. Mas ninguém olha para este lado bom, por exemplo, da cultura de trabalho e a forma como eles trabalham. Nós temos um exemplo claro aqui em Moçambique, que é da forma como eles estão a construir, por exemplo, em tempo recorde e com a qualidade que eles estão a fazer, inclusive a metodologia. Eu achei interessante, por exemplo, ouvir o Presidente da República no trabalho, na visita que ele fez, a dizer aos trabalhadores, por favor, abram o olho, prestem atenção, aprendam a tecnologia para vocês também poderem fazer isto amanhã, não é? Porque se reconhece um grande valor na qualidade e na forma como eles trabalham. É verdade que para eles o dinheiro conta, o segundo conta, a qualidade conta, que é para continuar a merecer a confiança amanhã. Mas com certeza esta cultura de trabalho é um grande ganho. Exato. Carlton, acredita que o Fórum está a tornar-se, não sei se podia dizer assim, uma plataforma de diálogo coletivo entre a China e a África, onde temas globais são tratados e a China, como uma potência emergente, começa a ter cada vez mais responsabilidades globais? Eu acho que sim. Mas interessa mais a China usar estes meios, como estamos a dizer, o soft power, não é? Para ganhar as mentes e os corações dos líderes africanos. A China sabe que são 53 estados, 54 com Marrocos, 55 com o novo estado do Sudão do Sul, agora. Vai, por exemplo, que nós temos uma votação no Conselho nas Nações Unidas, não é? Que é contra a China. A China pode ter mais ou menos certeza de que metade dos países onde ele investe muito dinheiro não vão votar contra a China. É verdade que eu estou a dizer, mais ou menos certeza. Em relações internacionais você não tem certezas absolutas. Em política você não pode ter certezas absolutas. Tudo depende dos interesses. Mas se formos por aí, já há uma garantia mínima que a China tem de que estes países vão me proteger onde os meus interesses estiverem lá, para proteger também os seus próprios interesses. Eu acho que este é o raciocínio que está por aqui. Então, todos os encontros que a China for a fazer de nível ministerial e de nível de cimeira vão ser sempre para discutir mais assuntos que liguem a China à África. Os assuntos globais, esses podem aparecer, vamos dizer, de forma transversal, mas tudo, para mim, é um foco da China maximizar a África e a África maximizar as potencialidades que a China oferece, do ponto de vista, sobretudo, económico. E se reparar, esta cimeira que está a acontecer agora aqui na África do Sul é uma cimeira eminentemente económica. Os assuntos que vêm à tona são sempre económicos. Desde o que nós passamos do final da Guerra Fria, da década de 90 para cá, se reparar, a política externa dos Estados é mais económica do que necessariamente política. Eu costumo dar muitas vezes este exemplo. Se olhar, por exemplo, a comitiva presidencial que faz as visitas de Estado, você vai notar que tem lá 4 ministros e 50 empresários, não é? Porque a agenda é efetivamente económica, não é? Aquele encontro político nunca vai faltar. Eles vão ter um encontro fechado, ali onde discutem a relação diplomática, mas depois os assuntos económicos vão dominar. Exato, o Moçambique está a participar desta cimeira e também países como Suazilândia, São Tomé e Príncipe, Burkina Faso, Zimbábue e muito mais. Angola também está a participar. Carlton, a grande novidade para mim nesta cimeira é, por um lado, a participação do estadista angolano José Eduardo Santos, que raras vezes sai da sua zona de conforto
para participar em cimeiras. Olhando para o ambiente político e também económico de Angola, esta participação, ou melhor, esta saída do presidente do estadista angolano do seu país para a África do Sul, pode ser aqui uma estratégia, olhando para a situação económica e também política de Angola neste momento? Eu confesso que quando vinha para este programa já contava com essa pergunta, porque, vamos dizer, a postura política do chefe de Estado angolano é menos aberto a estas viagens internacionais. Já vimos muitas especulações para perceber, desde a questão da saúde, medo. Agora já não se especula nada até. Porque... Não, ok, sim, porque já vimos muitas... Já vimos, exato. O mais estranho agora é especularmos quando sai do seu país. Sai do país, pois. Mas repara uma coisa, para a China o chefe de Estado angolano fez visitas, esta não é agora. E há um interesse claro de mostrar a sua presença, particularmente no momento económico que Angola está a viver. Para a China, o presidente angolano fez uma visita, mas não concretamente para uma cimeira como esta. Eu estava aqui a dizer que geralmente ele não sai do seu país para participar em cimeiras, onde estão outros chefes de Estado. Fez sim uma visita este ano para a China, mas é raro participar em cimeiras que estejam outros estadistas, mas nesta particularmente ele está a participar. Não, uma coisa que aprendi com os angolanos, e ainda hoje numa discussão com alguém, é que os angolanos já tomaram um sentido muito forte de maximização dos seus interesses. Eles só vão lá e colocam delegações de alto nível onde eles têm a probabilidade de maximizar e maximizar bem os seus interesses. E neste caso, Angola está num momento económico, com estas oscilações dos preços, dos principais, vamos dizer, instrumentos de exportação que ele usa para ganhar dinheiro, não é? Então, a situação económica exige hoje mais investimentos para estabilizar a sua economia. Então, o presidente, como uma figura mais alta, tem essa oportunidade e vale também dizer que ele foi dos poucos presidentes que se reuniu bilateralmente com o chefe de Estado chinês, e é aí onde provavelmente a sua posição do estadista tem mais peso para poder fazer a aproximação à China para ajudar a resolver o problema que se vive agora. Mas, como disse, aprendi a saber que os angolanos só colocam o seu estadista em locais onde eles sabem que vão maximizar a coisa. Os outros, não estou a dizer que o vice-presidente, por exemplo, não é uma pessoa com muito peso político, porque há muitos sítios onde vai, por exemplo, o vice-presidente, e é o que se sabe também, o vice-presidente tem uma experiência do ramo económico que é muito forte, né? Tanto é que ele já esteve na liderança de um dos maiores investimentos que Angola tem no seu país, que é a Sonangol. Então fica aqui uma justificação para a não participação do estadista angolano em muitos eventos onde estão outros chefes de Estado. Não, com certeza. Para mim faz muito sentido isso. Exato. E como eu disse, aprendi agora a perceber isto, que eles fazem muito este cálculo do que é que nós ganhamos de facto, o que é que nós maximizamos. Isso é o mesmo que dizer, Edna, sem querer diminuir qualquer um. Se você for presidente da sua empresa e tiver uma reunião onde você espera encontrar outro presidente da sua congênere e chegar lá e apanhar um chefe de departamento, por exemplo. Né? Ainda que você encontre lá um do seu congênere, mas se for lá para ir tirar a fotografia só, não é? Você vai imaginar o tempo que você gasta, o dinheiro que você gasta, as outras coisas que você poderia ter discutido. Calton, já estamos mesmo com o tempo já em cima. Sei que vai-se realizar uma reunião cá em Maputo, onde vai-se abordar esta cimeira China-África. Como será, aonde é que será e quem é que poderá participar? Este é um evento que está aberto a toda a gente interessada em discutir assuntos da China. E agora nós estamos a preparar uma coisa que vai ser na segunda-feira, dia 7 de dezembro, às 16 horas, que é uma discussão focalizada a ver a trajetória da China como um poder, um balanço que nós queremos fazer da trajetória da hegemonia que a China está neste circuito do poder mundial. Exato, Calton, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e nós vamos, neste momento, observar um breve intervalo. Voltamos dentro de instantes. Até já.
Conversas Soltas, um espaço de entrevista dedicado a diversos temas da nossa sociedade, com figuras de destaque. Neste espaço, a conversa é informal. Afinal, o que é um artista? O artista é um pensador, é intelectual. A poesia que lhe encontra. Sim, eu já escrevo desde os 13 anos. É uma luta diária. A questão técnica tem um desafio muito grande. Todos os sábados, não perca. STV também é desporto. As ligações clandestinas de energia e o risco de incêndios. Que mudou as casas totalmente. Os desafios do combate ao incêndio. O extremo da vaidade. Está de uma forma muito exagerada. Está muito nice. Nunca vi. Não acredito. Atingir mais ou menos o corpo de Arnold Schwarzenegger. A febre do corpo perfeito. Meu objetivo é ter definições. Um lugar cheio de mistérios. Estamos a falar de cerca de 5.000 crânios que estão depositados aqui. De onde vêm tantos crânios? Esta segunda-feira, às 23 horas, no Grande Plano. Uma criança e um jovem desapareceram nas águas da Praia do Inos, aqui na cidade de Pemba. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da RNAP à cidade portuária de Natal. Davis Simango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. A reunião que aprovou a primeira Constituição da República. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. Muito bem, estamos de volta esta noite informativa. Vamos continuar a olhar as notícias. Cerca de 30 pessoas amotinaram-se hoje nas imediações da 5ª Esquadra da Polícia na Machava para protestar contra a soltura de uma cidadã acusada de manter 11 menores em cárcere privado. Trata-se destes menores que supostamente foram mantidos em cárcere privado na terça-feira por cerca de 8 horas numa casa no bairro Trevo. As vítimas contam que foram trancadas por uma senhora que as acusou de terem roubado chaves da sua casa. Aconteceu que nos culparam, disseram que nós roubamos chaves. Até nos bateu, disse que é para nós tirarmos chaves que nós roubamos, enquanto nós não roubamos chaves. Eu disse que sabia, nós não levamos chaves, nem trabalhamos para podermos pagar aquilo ali, aquele cadeado. Depois ela, aquilo ali, levou pau de cozinha, bateu todo. Ele bateu com o pau da cozinha. Preocupados com a situação, os familiares das vítimas solicitaram à polícia, que tratou de resgatar os menores. Entretanto, a cidadã em causa foi solta 24 horas depois por decisão de um procurador, o que suscitou protestos na 5ª Esquadra da Machava. Fomos à esquadra para lhe pedir à polícia para ir nos fazer o resgate daquelas crianças. Deram-nos 2 polícias e fomos à casa daquela senhora. Tivemos a sorte de a polícia ir encontrar em flagrante aquela senhora com aquelas 11 crianças dentro da casa dela. Levaram-nos para a esquadra do Trevo. O Trevo foi abrir um auto, disse que mandava para Machava que nós devemos vir saber isso. Hoje, sexta-feira. Estamos a vir furiosos porque ontem vimos a senhora no quintal dela com uma mesa numa boa a dizer que esses esfomeados estão lixados. Porque eu fui solto, porque o que disseram não tem matéria. A polícia na Matola diz que está a averiguar o caso para perceber como a cidadã em causa foi solta, apesar de ter sido encontrada em flagrante delito. A lei nos permite que possamos fazer uma detenção num flagrante, que foi dessa vez também feito em flagrante, libertamos as crianças e detemos a senhora.
mas nós não mandamos. Dentro do processo tem outros que fazem o trabalho, são esses que vamos conversar com ele para vermos que erros poderão ter sido cometidos, que correções também poderão advir dentro disso. As vítimas têm idades compreendidas entre 8 e 14 anos. A Assembleia da República iniciou esta sexta-feira em Maputo a escutação dos candidatos a membros de órgãos do Estado. Os trabalhos estão a ser dirigidos pela Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade. Trata-se de candidatos a membros do Conselho de Estado, Conselho Nacional de Defesa e Segurança, Conselho Nacional dos Direitos Humanos e do Conselho Superior de Comunicação Social. Entre os nomes sonantes ouvidos esta sexta-feira consta o Bispo Emérito Dom Denis Cingolane e o antigo Ministro da Segurança do Estado, Jacinto Veloso, que concorrem para Conselho de Estado e Conselho Nacional de Defesa e Segurança, respectivamente. O presidente da primeira comissão disse que as bancadas estão a fazer de tudo para garantir que sejam eleitas pessoas que correspondam às expectativas. O objetivo destas audições é aferir se cada um dos candidatos ou cada uma das personalidades propostas reúne os requisitos estabelecidos na Constituição e na lei e aferir se do ponto de vista ético as personalidades propostas reúnem o perfil, a idoneidade exigida para o exercício de funções de tamanha importância. Os candidatos são submetidos à prova oral e os resultados da avaliação serão divulgados na segunda-feira para depois serem debatidos em plenária. Refere-se se tem alguma experiência de participação na promoção e defesa dos direitos humanos e na igualdade do género. E última questão, que contributo espera dar na promoção dos direitos humanos e igualdade de direitos? Eu fui ao longo de quase 15 anos membro desta comissão, então hoje me sinto bastante honrado mais uma vez voltar a casa e partilhar com os ilustres senhores deputados. Então as questões foram me colocadas, se me permitem, de fato vou responder de forma aleatória e se alguma questão puderem esquecer mais tarde eu direi. Sobre a minha percepção das atividades que vou desempenhar na Comissão Nacional dos Direitos Humanos, primeiro referir que os direitos humanos são os direitos básicos que todo ser humano deve merecer. Este sábado deverão ser ouvidos os candidatos propostos pela bancada da Renamo. Na atualidade internacional, o Parlamento alemão aprovou hoje a proposta do Executivo de enviar uma missão militar com 1.200 soldados para apoiar os esforços da França na luta contra os terroristas do Estado Islâmico. Dos 598 votos registrados, 445 apoiaram a posição do governo alemão de Angela Merkel, enquanto que 146 deputados votaram contra a proposta de enviar soldados à Síria para lutar contra o grupo terrorista do Estado Islâmico. Houve também 7 abstenções. Os grupos parlamentares dos conservadores e dos social-democratas, que sustentam o executivo de Angela Merkel, haviam manifestado a intenção de apoiar a medida. Por outro lado, no debate preparatório que tinha começado na quarta-feira, os partidos da oposição, a esquerda e os verdes, tinham anunciado que iriam votar contra por considerarem que o terrorismo internacional não se resolve com bombardeamentos e que o envio de tropas precisa de ter um plano e um objetivo. Com esta decisão, a Alemanha junta-se à Inglaterra e França, que já começaram a bombardear posições do Estado Islâmico na Síria. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, apelou a todos os países do mundo a demonstrarem compromisso para garantir em Paris um bom acordo sobre as alterações climáticas. O secretário-geral da ONU diz que falta ainda muito trabalho para fazer e que há questões essenciais ainda por resolver em relação às mudanças climáticas. Entretanto, Ban Ki-moon exortou os países industrializados a reconhecer as suas responsabilidades e liderarem o processo conducente a boas práticas climáticas.
Às nações em vias de desenvolvimento, o secretário-geral da ONU pediu que trabalhassem mais em sintonia com as suas crescentes capacidades. O diplomata sul-coreano evitou pronunciar-se sobre uma das questões essenciais das discussões, designadamente se o acordo que vai sair da capital francesa deve ser juridicamente vinculativo ou não. Muito bem, voltamos ao país. Terminou hoje o grande fórum Mosefo, depois de 3 dias de reflexão sobre os desafios do país. O PCA do Grupo Soico, Daniel David, faz um balanço positivo e agradece a todos que contribuíram para o sucesso do projeto. A primeira palavra que eu queria dizer já com a voz rouca é dizer que sim, podemos. Sim, podemos, porque era um sonho lançado já há 1 ano e meio, criar um espaço em que estaria este triângulo dourado, em que os que governam o nosso país, os empresários e a sociedade civil possam conversar, discutir e apresentar ideias e propostas de como é que podemos olhar o futuro do nosso país com alguma alegria, alguma esperança e alguma utopia, mas não uma utopia diurna, noturna, mas uma utopia diurna. Não podia deixar de partilhar convosco a enorme emoção que sinto neste momento. É uma emoção baseada naquele ditado que diz que o único sítio onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. O sucesso só se conquista trabalhando. E os colaboradores do Grupo Soico e todos aqueles que nos apoiaram estão de parabéns. Ações desenvolvidas. Foram 3 dias muito intensos, ao longo dos quais foram apresentadas ideias, propostas e soluções para responder os principais desafios do nosso país. Vivemos um espírito de enorme abertura ao diálogo, inclusivo e participativo. Abrimos as portas e muitos caminhos que precisavam agora de ser percorridos. É necessário agora que cada um dê o seu contributo neste processo coletivo que é o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Resultados. Os resultados obtidos neste primeiro grande fórum Mosefo superam todas as expectativas. Ao longo dos 3 dias contamos com mais de 2.000 pessoas aqui registadas, participarem e a contribuírem, às quais se juntaram os milhares de telespectadores moçambicanos que acompanharam na STV em direto e que acompanham agora em direto este programa. A nível da África Austral, através da STV Notícia, na África do Sul, Botsuana, Zimbábue, Angola e em Portugal, onde transmitimos através da nós, também acompanhar este programa. Foi uma alegria hoje receber de moçambicanos em Houston, que acompanharam através do live stream do canal YouTube que a STV transmitia todos os dias, propostas, perguntas sobre o papel das instituições que se discutia hoje. Uma moçambicana que estuda na China, que lamentou que não tinha se apercebido da dimensão deste programa e ficou alegre e enviou um post para nós a dizer que acompanhou mesmo com a diferença horária este programa. É a força das ideias, a força dos projetos, a força da vontade e a força de conquistarmos algo que é o bem-estar comum, que movimenta todos esses apoios e todas essas vontades. Compromisso. Nós, Grupo Soico, reafirmamos nosso compromisso de continuar a disponibilizar este espaço de debate e de diálogo. O Mosefo veio para ficar e é para todos uma casa com a porta aberta. O nosso papel como Grupo Soico é disponibilizar o espaço. Agora a responsabilidade
é de cada um de nós fazer a sua parte. Fizemos a nossa parte, colocamos as condições para o debate. Agora cada um se pergunte qual é a minha parte, o que é que eu devo fazer. Próximo passo. Vamos iniciar no próximo ano a divulgação dos livros que estão a ser produzidos, das conferências que foram realizadas, da agricultura, o livro sobre a energia, infraestruturas e logística, o livro sobre o turismo, o livro sobre serviços financeiros. Vão ser lançados no próximo ano. E também o livro que vai resumir tudo o que foi falado aqui. Esse é o nosso compromisso, essa é a nossa tarefa, que vai estar à disposição quer da sociedade civil, dos empresários, da academia e do governo. Agradecimentos. Agradecer aos nossos parceiros estratégicos. O meu muito obrigado à Hidroelétrica de Cabora Bassa, ao Millennium BIM, à Accenture, à Galp Energia e à CTA. O meu agradecimento também vai a todos os outros parceiros que se juntaram a este projeto. Aos donos da casa, uma salva de palmas à Universidade Eduardo Mondlane. Aos oradores nacionais, aos membros da Comissão Dora. Queria agradecer ao Governo de Moçambique pela abertura, pelo apoio, pela toda a participação que teve na preparação deste projeto e também nas cerimônias que tivemos aqui a honra da presença do Ministro da Economia e Finanças, Dr. Maleani. Tivemos a participação também de vários diretores e membros que trabalham na instituição do Estado e da presença do Ministro da Educação, o Dr. Jorge Ferrão. Agradecer à polícia, aos bombeiros, aos enfermeiros dos hospitais, Hospital Central e outros que nos acompanharam e garantiram que este evento se realizasse com sucesso. Agradecer também à instituição do Estado que acompanharam os nossos convidados internacionais que estiveram aqui. O Protocolo do Estado, a Casa Militar, todos eles, o nosso agradecimento especial. Aos convidados que vieram de longe, ao Presidente Mbeki, que nos acarinhou com a sua presença, aos convidados que vieram de Portugal, mencionando aqui, a representar quase todos, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, ao FINTARP. Participantes a vários níveis do Fórum Mosefo fazem uma avaliação positiva do evento e avançam que o mesmo discutiu assuntos que preocupam os moçambicanos. Os participantes dizem que vale a pena ter mais Mosefo. Eu penso que valeu a pena. A iniciativa da Mosefo é realmente bem-vinda, de saudar e louvar a Mosefo, desde toda a organização, o Conselho de Administração da SOICO e todos que contribuíram para a realização deste encontro, mostrou que de facto é possível a criação de um fórum, de um meio onde os moçambicanos de várias tendências, várias maneiras de pensar possam se reunir para refletir sobre os nossos problemas. É um meio extremamente importante para edificarmos o futuro. Um futuro inclusivo, um futuro de paz e estabilidade. Temos que congratular o Grupo SOICO por essa iniciativa, o que serviu de uma plataforma de facto para o debate. Houve também um conjunto de oradores muito experientes, como é do conhecimento de todos, que trouxeram as suas reflexões, as suas contribuições e em volta disso o debate tornou-se muito positivo e acho que temos que tomar nota e tentar melhorar em cada uma das nossas áreas de ação. O que aconteceu superou muito as expectativas mais otimistas. Realmente há muito tempo que não nos juntávamos desta maneira, sem formalismos, a discutir todas as coisas, desde das pessoas que vêm de uma província até ao mais qualificado em termos de instrução, vamos dizer. E isso foi muito importante, foi uma interação entre pessoas com diversas maneiras de pensar, sem compartimentos de nenhuma ordem. Isto é um ganho muito grande
para todos que participaram, mas também para o país. Eu acho que foi um bom evento, foi um evento interessante, muito animado, com boas conversas. Eu acho que o evento não vale pelos resultados, porque o debate ele próprio é que é o resultado. Os temas que foram aqui debruçados para nós como academia e os momentos que nós tivemos aqui é muito importante, vai alargar, vai afinar as nossas linhas de investigação e agora penso que é pôr em prática dar a nossa contribuição como académicos aos grandes desafios que o país tem. Moçambique está cheio de pessoas de garra, que sempre dormem e sonham com Moçambique desenvolvido. Por isso o futuro é agora, porque as pessoas querem, taco a taco, aos bocados, construírem aquele futuro que gostariam de viver amanhã, mas começando hoje. Foi isso que nós tivemos. Mosef conseguiu trazer as realidades do Rovuma ao Maputo, porque as pessoas que estiveram aqui não discutiram só questões de uma região, discutiram aquilo que Moçambique no seu todo deve ser. Acho que devem ser feitas mais iniciativas deste género, principalmente para camadas jovens. Eu acho que é preciso chamar mais a atenção aos jovens a participar neste tipo de debate. Aqui houve debates relacionados com o emprego, empreendedorismo. Eu acho que é preciso incutir isto na cabeça da nossa juventude, que é possível nós seguirmos com as nossas próprias pernas. Claro, o governo deve fazer alguma coisa, mas nós também temos que ter a nossa própria iniciativa. Acredito que toda a gente teve espaço para expor aquilo que são as suas opiniões e aspirações em torno daquilo que é o desenvolvimento e crescimento da economia moçambicana. Então foi positivo e espero que as instituições, os responsáveis, tomadores de decisão deste país possam fazer uso dessa informação, não é, para nos representar nos respectivos fóruns. Também por, de forma muito inclusiva, ter nos lembrado como estudante secundário, é muito raro, salientar que é muito raro mesmo estudantes do ensino médio e secundário participarem deste grande fórum. Bem, fazendo uma análise construtiva, posso constatar que foi um grande fórum, foram discutidos aqui temas muito interessantes, os principais temas que têm a ver com a economia, não só com a economia, como também com a sociedade em geral. Os decisores económicos devem saber gerir as expectativas da população para evitar a frustração. A constatação é do economista Jorge Braga de Macedo, orador principal da primeira sessão do último dia do Grande Fórum Mosefo. A primeira sessão desta sexta-feira, o último dia do primeiro Grande Fórum Mosefo, discutiu a humanização das decisões económicas. 4 economistas de peso sentaram-se ao painel e deixaram as suas ideias quanto ao tema. O economista português Jorge Braga de Macedo recorreu a um trabalho científico para explicar que um Estado deve divulgar estatísticas claras e gerir expectativas da população para que o crescimento económico seja inclusivo. Daniel Cohen, ele tem um livro, daqui a uns 10 anos, chamado A Globalização e os Seus Inimigos. Qual é o argumento desse livro? É que a globalização gera expectativas de enriquecimento que são insustentáveis e, portanto, gera frustração. Ora bem, essa dimensão obriga à humanização, obriga à moseficação. Eu acho que isto é evidente, como muito do que nós dissemos aqui, mas tem que ser dito. As expectativas fazem parte da governação, fazem parte das instituições. Se há uma instituição hoje e amanhã é outra, então, para quê as expectativas? Vai sempre haver um novo princípio. Já o economista Magid Osman defendeu que a chave para a inclusão e a boa governação, que consiste em utilizar poucos recursos para resolver os principais problemas do Estado. Toda essa questão da desigualdade, ao contrário daquilo que a gente pode pensar, nós podemos pensar que isso é uma consequência natural da economia de mercado. Não é verdade. Depende do exercício do poder político e depende das políticas. No caso particular de Moçambique, eu já tive a ocasião de explicar que não é indiferente, do ponto de vista de igualdade, temos um medical forte ou um medical fraco. Não é indiferente nós decidimos investir em algumas infraestruturas em detrimento de outras infraestruturas. Quando nós investimos 2 bilhões de dólares na cidade de Maputo em infraestruturas, deixamos de investir
no norte e no centro do país. Portanto, significa, depende muito do poder político e depende muito das políticas que são adotadas. E por isso, se nós quisermos desenvolver todo o conjunto de iniciativas, se não tivermos uma boa governação e um Estado capaz, nós não teremos sucesso nas medidas que tomaremos. O docente universitário José Xixava defendeu que o Estado deve estar mais próximo das comunidades para tornar o crescimento inclusivo. Nós temos um déficit da administração pública em Moçambique. O nosso Estado só para no posto administrativo e longe das populações. Se nós queremos fazer o tal crescimento ser inclusivo, é preciso que o Estado esteja representado lá perto das comunidades. E é preciso, se estiver representado perto das comunidades, significa que na nossa orgânica da divisão administrativa, nós devíamos ter o Estado representado a partir da localidade, não é? Há várias maneiras, há várias experiências que existem. Nós também já tivemos no passado, mas o que não é correto é continuarmos com este sistema que nós temos, que eu penso que já mostrou o problema mais bem que é falhado. Para mim, o que falha é que, primeiro temos que mudar os nossos processos de planificação. O nosso processo de planificação não tem que começar nas comunidades, mas porque nós temos tantos problemas, mas às vezes quem prioriza somos nós. Aquilo que eu chamo de top-down. Não é assim. Quem devia priorizar os problemas das comunidades? Nós devíamos ser capazes de ter a oportunidade de conversar com as pessoas para que os nossos programas, as nossas intervenções tenham um impacto naqueles que nós queremos servir. Já o académico português Vasco Rato alertou que o Estado deve ter capacidade de resolver problemas para não ser refém da sociedade civil. Eu introduzi esta ideia inicialmente do Estado forte. O que é que se quer dizer? Não, mais uma vez, não se quer dizer um Estado repressivo. Quer-se dizer que o Estado tem alguma previsibilidade na sua relação com os cidadãos, que o Estado seja um Estado de direito e que haja a capacidade da sociedade civil e das instituições da sociedade civil fazer reivindicações perante o Estado. Só que, se esse Estado for fraco, em vez de absorver e dar resposta a essas reivindicações, vai tornar-se refém dessas instituições da sociedade civil. A questão de fundo da primeira sessão do terceiro e último dia do primeiro grande fórum era perceber até que ponto as decisões dos governantes e empresários consideram as necessidades da população. Da plateia do primeiro painel foram levantadas várias questões, entre elas a elevação do custo de vida e qual a real identidade do país, bem como o que é que está a faltar no diálogo entre o governo e a sociedade. Queria saber o que está a falhar nas decisões econômicas que levam o povo, dia após dia, a perder o seu poder de compra. Podemos ter decisões econômicas boas, mas é preciso que nós encontremos a melhor maneira de como implementar isto. E na minha ótica, volto a insistir nisto, é descentralizar a maneira como também temos implementado as próprias decisões econômicas. Para mim, o Estado devia concentrar-se no seu papel. Vou dar um exemplo. Nós falamos muito da habitação para jovens. Dá só este exemplo para terminar. Na minha opinião, o Estado o que devia fazer é criar aquilo que nós chamamos de infraestrutura básica. Não é querer construir habitação para todo mundo. Não vai ter essa capacidade. Mas se tiver lá a infraestrutura básica, tiver lá a estrada, tiver água, tiver energia, não é? E depois distribuir os talhões já infraestruturados, nós vamos muito rapidamente resolver o problema da habitação. A base da nossa economia devia ser a indústria. Tem que haver uma revolução industrial aqui neste país. Indústria. E todos os outros setores vão acompanhar o desenvolvimento industrial do país. Isso só devemos de resolver quando vencermos o dilema da crise da identidade. Políticas de industrialização autárquicas num só país, como se fazia nos anos 70 e nos anos 60, hoje é extremamente difícil, se não impossível, a menos que o país tenha um mercado interno capaz de suportar, e o Brasil, nesse sentido, é também um exemplo daquilo que não se deve fazer. Mas repare que hoje em dia, quando falamos de industrialização, estamos a falar na introdução, para além dos recursos, estamos a falar de introdução de meios tecnológicos, de robótica, big data, etc., que são extremamente dispendiosos. Eu gostava de saber como é que a sociedade, juntamente com o governo, podem trabalhar cooperando de forma mútua, para que essas decisões
tenham um benefício tanto para o governo ou para a sociedade. Que o Marcelo utilizou uma expressão que era absolutamente central na apresentação que eu fiz. Bom, está bem, estava lá uma matriz, parecia muito teórico, não é? A palavra cooperação, que distingue a competitividade / produtividade e a diferencialidade, a diferença é cooperação interna entre os vários órgãos, Parlamento, Executivo, Sociedade Civil, Concertação e internacional. Portanto, a palavra cooperação é determinante. Deodato Unguana considera que o partido Frelimo deve utilizar o poder que detém para imprimir reformas e transformações político-sociais positivas para o país. Unguana manifestou-se contra o uso do poder apenas para se manter no poder, no que considera de tendência geral de qualquer partido político. Emancipação do Estado e das instituições. É imperioso acelerar e concluir aquelas transições para que se complete a emancipação do Estado e das instituições. Penso que, em princípio, quem melhor estaria em condições de acelerar, e concluir esse processo emancipatório é precisamente a força que está e sempre esteve no poder. Esse é, para mim, um verdadeiro imperativo histórico. E é neste sentido que temos que clarificar este conceito de imperativo histórico tão avulsamente banalizado. Essa força política conduziu indubitavelmente à libertação do colonialismo. Indubitavelmente proclamou a independência e fundou o Estado moçambicano. E conduziu depois a sua transformação em Estado de Direito Democrático. Ninguém melhor do que ela está em condições de levar a bom porto esse processo, em suma, de o concluir com sucesso. Os riscos do processo. O risco é que se conclua esse processo sem ela ou contra ela. E aí devemos interrogar-nos da forma mais desapaixonada se estaríamos de fato perante a possibilidade de um passo em frente e de uma conclusão, ou pelo contrário, de muitos passos atrás, como já vimos acontecer por esse mundo fora, quando as reformas necessárias não são feitas em tempo oportuno por quem as pode e deve fazer. A meu ver, o risco mais provável, seria o de se recuar a tal estaca zero, o de se sofrer um grande retrocesso, com perdas provavelmente irreparáveis. Esse é o alto custo das mudanças revolucionárias, tanto quando são de esquerda como quando são de direita. Porque incapazes de distinguir, ou sem a vontade política para distinguir, deitam fora o bebê com a água suja do banho, como diria Samora Machel. Questões-chave. Como poderemos produzir mudanças nas nossas sociedades sem violência? 2. Como poderemos, mediante um sistema de checks and balance, controlar aqueles que estão no poder, de maneiras a estarmos certos de que não abusam do poder? 3. Como pode o povo, todos os cidadãos, ter voz no exercício do poder? O imperativo histórico. As nossas instituições ou se afirmam de forma plena, emancipadas, ou dificilmente poderão servir o propósito de consolidação da democracia do Estado de Direito Democrático. As instituições não podem ser percebidas como prolongamentos do poder ou numa relação de servilismo para com o poder. É na exata medida em que se afirmarem que ganharão credibilidade. E quanto mais credíveis, mais relevantes e mais eficazes na normalização e tranquilização da sociedade. O contrário fará delas fator de permanente controvérsia, permanente instabilidade, permanente questionamento, permanente intranquilidade. Reitero que para mim o verdadeiro imperativo histórico será o de utilizar o poder que se detém para tomar a iniciativa de mudar, de transformar, de reformar e, tanto menos quanto possível, o de utilizar o poder apenas para se manter no poder, que é em geral a tendência de qualquer partido político. O papel das instituições na consolidação da democracia e desenvolvimento foi um dos temas do último dia do Grande Fórum Mosefo. Os painelistas desta sessão defendem reformas, sobretudo políticas, para que as instituições públicas cumpram com o seu papel. Tomás Timbano, Lourenço do Rosário,
Teodato Ngwana e Abdul Karimo. 4 painelistas e 4 opiniões convergentes na defesa de reformas para que as instituições públicas sejam instrumentos da consolidação da democracia. Tomás Timbana considera que o ponto de partida deve ser a institucionalização da cultura de responsabilizar. A cultura ou a ausência de cultura de responsabilização por parte dos poderes públicos. É que enquanto nós não tivermos instituições judiciais fortes, e quando digo fortes, não estou a dizer como se fossem um contrapoder ao verdadeiro poder instituído, legitimado, mas instituições que permitam responsabilizar as pessoas em caso de incumprimento. Abdul Karimo considera, por sua vez, que o caminho das reformas é uma solução há muito conhecida, porém continua a enfrentar barreiras relacionadas com a resistência a mudanças. As transições, que normalmente é um parto muito difícil em alguns momentos, porque há a tendência de fazer prevalecer o velho sobre o novo. E isto, na minha opinião, portanto eu irei desenvolver mais adiante, eu identifico naquilo que são para mim os 3 pilares fundamentais de um Estado democrático e de uma democracia, que é o poder executivo, legislativo e judicial. Eu considero que esta prevalência do velho sobre o novo tem maior relevância quando falamos do judicial e quando falamos do legislativo. Enquanto as reformas tardam a chegar, o fato, segundo Lourenço do Rosário, é que as instituições públicas perdem credibilidade perante a sociedade. E naturalmente que se o Estado tenta sobrepor-se ao funcionamento das instituições, naturalmente que não só as instituições se tornam fracas, como a percepção sobre a credibilidade dessas instituições enfraquece. E neste momento penso que é a percepção geral que muitos poucos acreditam nas instituições. A consolidação da paz e democracia foram também aspectos de debate desta sessão. O economista Roberto Timbana questionou o facto da questão da paz estar polarizada entre a Frelimo e a Renamo e sugeriu que o assunto fosse levado a uma Assembleia Constituinte. Porque é capaz que Moçambique tem que estar hipotecada a discussão de 2 forças políticas? Porque é capaz não vai para uma constituinte? Por que é que nós não pensamos, por exemplo, e esta que é a minha proposta fundamental, por que é que nós não pensamos numa constituinte, numa Assembleia Constituinte, que vai alargar, na minha opinião, o debate sobre a paz e o debate de quais são as instituições, quais são as regras de jogo que devem reger a própria Assembleia da República. Nós já há 2, 3 dias estivemos já a discutir ou a comemorar os 25 anos da Constituição de 1990, da primeira Constituição democrática do nosso país. E o professor Ouattara apresentou uma proposta no sentido de se criar uma comissão que chamou de notáveis, mas podemos dar o nome que nós quisermos, uma comissão apartidária, uma comissão paritária, que pensasse uma Constituição para Moçambique. Nós estamos a pensar que o problema está na Constituição. O problema que este país tem neste momento está na Constituição. Esta Constituição que está aí vigente foi aprovada por consenso absoluto em sociedade plural, multipartidária. Consenso absoluto da Frelimo e da Renamo. O problema não está aí. O problema está em que esta sociedade não é livre, por exemplo, para essa Constituinte. Não é livre. Nós temos que remover os problemas. Temos que resolver os problemas, esses problemas que tentaram resolver ao nível da... Que são esses problemas. Como é que se resolve? Este é o grande desafio. Quando se fala a palavra descentralização, parece que é um espantalho. Algumas pessoas parece que viram um pano vermelho. Nós temos de saber discutir a descentralização no quadro daquilo que está previsto na própria Constituição. Os nossos processos foram sempre de descentralização. E hoje nós devemos ser capazes de discutir o que é descentralização. Não nos assustemos com propostas de alguém que diz que descentralização é isto. Aquilo que nós devemos fazer é discutir a descentralização. Ele pode dizer que a descentralização é aquilo, mas eu tenho também a minha opinião sobre o que é a descentralização. Agora, quando nós nos recusamos a discutir, a fazer o debate, ele continuará a repetir que a descentralização é aquilo, descentralização é aquilo.
Painelistas do tema Ambiente e Biodiversidade defendem que a ganância pelo desenvolvimento económico levou à insustentabilidade ambiental e defendem a mudança de comportamento. O Fórum MUSEF levou a debate a sustentabilidade ambiental no país e os painelistas entendem que durante muito tempo o ambiente foi negligenciado em benefício do crescimento econômico. Paulo Zucula foi o primeiro orador e diz que a vulnerabilidade do país face aos fenômenos naturais agrava os efeitos dos mesmos. O desastre é só desastre porque as pessoas, as infraestruturas, os bens estão expostos de forma vulnerável. 200 milímetros de chuva em Maputo podem ser um desastre. A mesma quantidade de chuva no Arizona seria uma bênção. E a mesma quantidade de chuva no sul do Sudão, no Sahel, seria um milagre divino. Portanto, é relativo. É a vulnerabilidade, é o tamanho da vulnerabilidade que dá o tamanho do desastre. Tem que se ver o problema em todos os ângulos, a solução em todos os ângulos. Temos que ter a consciência que somos parte do ambiente e não donos do ambiente. A painelista Anabela Rodrigues reconhece o crescimento econômico, entretanto diz que tal provocou a insustentabilidade ambiental e propõe mudanças de comportamento. Nós perdemos 39% das espécies terrestres, perdemos 76% das espécies de água fresca, perdemos 39% das espécies marinhas. Se pusermos tudo conjugado, foi uma perda de 52%. A deflorestação continua a ser excessiva. No caso de Moçambique, o rinoceronte desapareceu neste período, portanto, mais ou menos por volta do ano 2000. A caça furtiva, como disse, atingiu níveis absolutamente impensáveis. A deflorestação, nós somos na África Austral o país que tem a maior taxa de deflorestação. As quantidades de madeira ilegalmente exportadas contribuíram para que o país nos últimos 10 anos perdesse cerca de 540 milhões de dólares. Nós temos que nos organizar para monitorar a implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Bartolomeu Souto diz que a busca desenfreada da madeira causa o desflorestamento desmedido e propõe medidas para reverter o cenário. Nos últimos tempos, o desmatamento em Moçambique tem sido fundamentalmente causado pela corrida à madeira. Portanto, há um corte excessivo de madeira, não controlado. Os dados indicam que a quantidade de madeira registada em Moçambique, como tendo sido autorizada, é muito inferior à quantidade de madeira que chega nos países importadores. Reduzir a emissão e a degradação das florestas, portanto, utilizando aquilo que são os bens e serviços que os ecossistemas nos dão para criar alternativas às comunidades locais para produzir comida e também para poderem ter o seu desenvolvimento. Os painelistas defendem ainda que as mudanças de comportamento em relação ao ambiente devem começar reduzindo as diferenças sociais no país e uma educação ambiental que começa na escola. O quarto painel do último dia do Grande Fórum MUSEF debateu sobre a responsabilidade social corporativa. Atores da arena empresarial e não só deixaram ficar ideias sobre a contribuição da responsabilidade social no desenvolvimento do país. Um painel que juntou representantes de instituições empresariais e outros intervenientes no desenvolvimento participativo. O objetivo era debater sobre o papel da responsabilidade social no desenvolvimento do país. Graciete Carrilho, do Grupo Soico, entende que em Moçambique se exerce mais ações de filantropia e não de responsabilidade social. Em Moçambique a gente ainda está a fazer muito pouca responsabilidade social. Fazemos talvez mais filantropia social, porque são ações pontuais, são ações que têm um benefício imediato, mas não têm em conta aquilo que é a continuidade. E isto porquê? Porque penso que entre 80% a 90% das empresas em Moçambique são pequenas e médias empresas. E que estão preocupadas com a sua organização interna, estão preocupadas com a sua sustentabilidade, primeiro. Portanto, a questão da responsabilidade social não é uma prioridade para estas organizações.
Além de destacar a necessidade de legislação, Graciante Carrilho aponta como caminhos para o exercício pleno da responsabilidade social a sensibilização e outras ações educativas. É preciso legislar um pouco. Para uma sociedade e para um ambiente onde não há esta prática, onde ela é pouco conhecida, é preciso haver alguma orientação, é preciso haver alguma regulação sobre como desenvolver a responsabilidade social nas empresas. A aprendizagem disto é fundamental, o desenvolvimento do conhecimento sobre a responsabilidade social. E julgo que isto se pode fazer através de formação, porque eu acho que nem sequer nos currículos se fala em responsabilidade social. Como é que as pessoas vão desenvolver a responsabilidade social? Pode ser através de seminários, através de workshops. Mateus Zimba, representante da SASOL, defende que é preciso incutir o sentido de responsabilidade social não só nas grandes empresas, mas também nas pequenas. Puxemos as empresas a terem políticas de responsabilidade social, mas darmos um tempo de 2 a 3 anos onde ativamente discutimos como é que nós vamos regular. Não acho que a responsabilidade social deve ser só com um enfoque muito grande nas grandes empresas. Se de pequeno é que se torce o pepino, então que as pequenas empresas comecem a torcer o pepino agora e não esperar que sejam médias e grandes para começar a fazer responsabilidade social, porque se é uma questão moral, também cabe às pequenas empresas começar a observar isso. Por sua vez, Felipe Cruz, da multinacional brasileira Odebrecht, diz que a produção empresarial é por si só ação de responsabilidade social. E na realidade a questão de responsabilidade social não é uma questão de ser bonzinho, é uma questão de incorporar na forma como você desenvolve sua tarefa empresarial o respeito às diversas condicionantes de onde você está. No último dia do primeiro Grande Fórum OSEF, os músicos moçambicanos Stuart Sukuma e Moreira Chonguissa juntaram-se à sul-africana Judith Sepuma para discutir os desafios da indústria cultural. A cultura esteve em destaque no terceiro e último dia do primeiro Grande Fórum OSEF. A indústria musical, a manutenção dos artistas, propagação das suas obras e as políticas para melhor dinamizar este setor foram alguns subtemas discutidos por Stuart Sukuma, Moreira Chonguissa e Judith Sepuma. Na ocasião, Moreira Chonguissa defendeu que para o desenvolvimento da cultura, os artistas devem se abrir para o mundo em vez de se lamentar. Porque estamos sempre vítimas. E temos todas as ferramentas, mas todos os países circunvizinhos de Moçambique falam inglês. Nós somos tecnicamente os únicos que falamos português. A pergunta é esta: como é que nós estamos a chegar lá? E hoje temos mais uma ferramenta para além da televisão, para além da rádio, temos a internet. Mas para além da internet temos os veículos de social media, desde o Facebook, do Twitter e etc. Stuart Sukuma concordou, mas fez notar que o mercado nacional carece de políticas para dinamização da cultura, pelo que poucos artistas têm espaço para se ingrar no país. O que ele está a dizer neste momento que é atitude. Okay. Logicamente que a atitude tem que ser essa, tem que ser uma atitude agressiva. Mas a minha pergunta também ao Moreira Chonguissa é se o mercado que nós temos em Moçambique comporta tipo 10 Moreira Chonguissas. Este mercado não comporta 10 Moreira Chonguissas. Mas quem é que faz o mercado? Boa pergunta. Espera, quem faz o mercado somos nós, mas atenção, há políticas em qualquer parte do mundo. A discussão ficou acesa quando o artista plástico Naguib pediu a palavra para dizer que a culpa pelo fraco desenvolvimento da cultura é do governo. O Ministério da Cultura faz o quê? O Ministério da Cultura serve para drenar fundos do Estado para outros ministérios. Não venha aqui dizer que o Ministério da Cultura não tem culpa. Tem, sim, senhora. Tem responsabilidades. Tem responsabilidades para com a cultura, com o gestor cultural. O dinheiro do Ministério da Cultura tem de ir para projetos culturais. Os artistas têm que ter condições de fazer arte. Meu grande amigo Moreira Chonguissa, com meu grande amigo Stuart, diz que não há lugar para 10 chonguissas. Eu quero fazer uma pergunta. Já fez espetáculos em Machazi? Já fez espetáculos em Gorongosa? Já fez espetáculos em Chibabava? Temos 153 distritos que nunca receberam espetáculo. Quanto é que custa um quadro do Naguib que está aqui a falar disso?
Está-me a falar... Senhora, vamos lá. Então. Eu quero saber uma coisa. Ele está a falar nessa vertente de que nós nunca tocamos em Gurue, nunca tocamos aonde? Tu achas que alguém em Gurue tem capacidade de comprar um quarto de Naguib? Não, desculpem, vamos lá ser realistas aqui. Então, o que é que eu quero chegar? Eu quero chegar a um ponto. Vamos lá nos focalizar em soluções. Assim foi o debate marcado por prós e contras, mas com um único objetivo: encontrar caminhos para o desenvolvimento da cultura. Os académicos defendem que a educação formal e o bem-estar interior são elementos chaves para a manutenção da paz. Francisco Noa entende que o conflito político pode se alastrar para outras esferas sociais. Já Nathaniel Goman defende a educação formal como base para a cultura de paz. A última sessão discutiu a cultura e paz e teve como oradores os académicos Francisco Noa e Nathaniel Ngumane. Noa reconheceu a complexidade para a manutenção da paz e defendeu que os problemas políticos podem alastrar conflitos para outras esferas sociais. O que nós temos, de facto, é que nós temos situações de famílias, de facto, dado ser um dos pilares em crise, temos situações, de facto, de grande conflitualidade. O problema da conflitualidade faz parte da existência humana. A conflitualidade, o conflito, torna-se insustentável quando se transforma em confrontação, sobretudo quando se transforma em confrontação física. Nós temos o caso das instituições. Foi uma discussão que também foi muito desenvolvida durante a manhã. Nós sabemos hoje que as instituições hoje são lugares praticamente onde se fazem perseguições e destruição das reputações individuais. As instituições hoje são lugares onde se perseguem pessoas que são mais bem-sucedidas do que as outras. Já Nathaniel Ngumane defendeu a educação formal como um dos pressupostos para a cultura de paz no seio dos povos. Ora, passar o conhecimento que possa transformar estes fatores em fatores nobres, comer bem, dormir bem, relacionar-se bem, sair de casa bem disposto, relacionar-se bem com o outro, vai mitigar uma situação de guerra, inclusivamente uma situação potencial de guerra bélica. E é isso que nós achamos que deve ser incrementado através da educação. Por um lado, a educação na escola, na perspectiva em que foi aqui referida. Esta perseguição, esta macabra perseguição aos albinos, é reflexo um pouco disso. As acusações e assassinatos feitos a pais e avós, acusados de feiticeiros, é um reflexo disso. Os painelistas entendem ainda que não se pode condicionar a paz por falta de diálogo entre os fatores políticos. Muito bem, as grandes empresas nacionais também quiseram associar-se ao primeiro grande fórum Mosefo, expondo os seus produtos e serviços no recinto do Mosefo Village. Depois de 3 dias de intensos debates, o encerramento do primeiro grande fórum Mosefo contou com a presença do economista Fintape. O economista focou a sua intervenção sobre 2 aspectos: o que se sabe sobre o desenvolvimento e o que não se sabe. Quase a metade da população tem menos de 15 anos de idade. O rácio de dependência é muito alto e continuará assim pelo menos nos próximos 30 a 40 anos. Isso significa que existe uma grande necessidade para fornecer serviços públicos nas áreas de saúde e educação. E a população de Moçambique vai duplicar-se nos próximos 30 anos. Esta dinâmica é inevitável, porque reflete decisões de fertilidade já tomadas. Como é que o mercado do trabalho pode absorver mais mão de obra? Mas a pobreza também não vai diminuir até que a cultura e o setor rural avancem.
Em relação ao segundo ponto, o economista disse não saber ao certo a evolução da pobreza em Moçambique. Não sabemos qual é a evolução da pobreza desde 2008. Não conhecemos. Temos impressões pessoais? Sim. Observações? Sim. Mas não há uma base de informação nacional até agora, desde 2008. Por isso, todos aqueles que dizem que a pobreza aumentou, ou diminuiu, ou não sei o quê, estes pronunciamentos são baseados em observações pessoais. Sabemos que o mercado do trabalho e a dinâmica da pobreza é pouco conhecido. Temos muitos poucos dados que indicam o que está a acontecer com as mesmas famílias ao longo do tempo. Quando está a entender o processo de desenvolvimento de um país, é muito importante de ter uma informação o que está a acontecer com as mesmas famílias. FINTAP considera que Moçambique está num bom caminho, mas avança que há ainda muito por se fazer na luta contra a pobreza e a fome. Muito bem, fica aqui a dissertação do economista FINTARP no encerramento do primeiro Grande Fórum Mosefo. As grandes empresas nacionais também quiseram associar-se ao primeiro Grande Fórum Mosefo, expondo os seus produtos e recintos no Mosefo Village. E a aposta, segundo os empresários, deu bons frutos. Foram correspondidas as expectativas de quem aproveitou o primeiro grande fórum para projetar a sua marca na tenda de exposições no recinto do Mosefo Village. Os expositores acreditam que estão criadas as condições para ampliarem as suas vendas. Foi positivo, faço um balanço positivo. Acho que foi interessante ter estado aqui a divulgar os serviços do Easy Shop e a explicar às pessoas o que o Easy Shop é. A vez que vem aí as festas, é uma altura em que todos nós queremos ter todos os produtos que precisamos para passar as festas em condições e, na verdade, essa é que é a missão do Easy Shop, de simplificar a vida das pessoas. Eu acho que valeu a pena, né? Porque recebemos vários visitantes e com isso podemos expor os nossos serviços. Valeram sim, porque tivemos muita participação dos que estão no fórum para cá e acredito que vamos vencer aquilo que são os nossos objetivos. Há quem já tenha realizado contactos que abrem perspectivas de negócios nos próximos dias. Tivemos alguns contactos, alguns convites para que fôssemos lá visitar as empresas. Está a correr como tínhamos planeado. Do nosso lado, foi bom porque aproveitamos ainda divulgar aquilo que são os nossos serviços. O balanço foi positivo. Eu posso dizer que tivemos muitas visitas, principalmente o dia de ontem, não é? Ontem foi o expoente máximo, tivemos muita gente a apreciar, portanto, tudo o que nós trouxemos. Muito bem, vamos olhar outras notícias. 60 bilhões de dólares é o valor que a China colocou à disposição dos 53 países africanos nos próximos 3 anos para financiar 10 áreas prioritárias para o desenvolvimento. O anúncio foi